Então, item 4.6, tensão térmica, tá certo? Então, esse item 4.6 vai ser o último tema, né, para o primeiro teste. Então, vou ler aqui o início, tá? Como sempre, eu peguei também um vídeo de um professor, tá, no YouTube, que vai explicar também sobre tensão térmica. Aqui eu vou só ler a introdução. Uma mudança na temperatura pode provocar alterações nas dimensões de um material. Em geral, se a temperatura aumenta, né, o material expande. Se a temperatura diminui, o material se contrai. Certo? Então, isso aqui, né, o videozinho, né, que eu vou colocar daqui a pouco, ele vai mostrar, né, como é que funciona a equação. Então, é muito importante a gente conhecer, né, essa expansão, esse aumento de comprimento, né, quando o material sofre, né, a incidência de uma temperatura. Porque, por exemplo, em uma viga que esteja biestalhada, né, ela estiver bem engastada, né, como é o caso de navios, né, a estrutura naval, normalmente tudo é soldado, então tudo é bem engastado, né? As vigas são engastadas nas suas extremidades, então quando ele sofre, né, temperatura, essa dilatação térmica vai causar pressão muito grande, né, nas emendas, nas soldas, podendo mesmo vir a causar qualquer tipo de problema, tá? Outra coisa, por exemplo, acontece muito na engenharia civil, eu sempre falo isso, que muitas vezes quando o pedreiro assenta a cerâmica na casa das pessoas, né, se ele não deixar um espaçamento, né, entre as cerâmicas, quando ele coloca o rejunte, se ele deixar ela junta, quando a temperatura aumenta muito, a cerâmica dilata e ela estoura, ela levanta, né, todinha, faz uma zoada, parece um tiroteio, que causa mesmo pânico na pessoa, que ela não sabe o porquê, né? Levanta e estraga toda a cerâmica. Isso é outra coisa que vocês podem observar, é a chamada junta de dilatação, que você pode ver nos prédios, né? Muitos prédios, principalmente aí nos corredores da universidade, você ficar olhando para a parede, você vai encontrar às vezes dois pilares e entre eles, né, uma junta de dilatação que alguns engenheiros eles colocam isopor e outros colocam compensado, né, como junta de dilatação. E também vocês podem observar, né, nas próprios viadutos, né, você vai observar a junta de dilatação nos viadutos. Aquilo ali já é prevendo um alongamento devido à temperatura, de forma que não venha as pressões, né, que vão ocorrer na dilatação não cheguem a danificar a estrutura. E essas dilatações, elas são da ordem de 10 a menos 4, menos 5, é muito pequena, mas a pressão é extremamente alta, que chega mesmo a danificar a estrutura. Bem, então, depois de dizer essas coisas, eu vou colocar a videoaula do professor aqui, tá? Que é muito boa a videoaula dele, tá? Então, vocês prestem atenção na explicação que ele está dando. Olá pessoal, eu sou do blog tudoengcivil.com.br e estamos de volta aqui para encerrar o nosso assunto de carga axial, nosso capítulo, né, especificamente. O assunto dessa videoaula é tensão térmica, então já vamos direto aqui para o nosso conceito. Uma mudança na temperatura pode provocar alterações nas dimensões de um material. Se a temperatura aumenta, o material, em geral, expande-se. Se a temperatura diminui, o material contrai.
Um exemplo bem interessante é o portão aqui de casa. Quando é um sol muito, muito forte, fica meio que agarrando. Então, por quê? Porque o material que ele é feito, quando ocorre um grande aumento na temperatura, ele se expande, e como ele foi assentado assim, bem justo com o espaço que tinha, né? Quando tem esse calor, ele fica grudadinho. Então, não trabalhem para abrir. Vamos então para o nosso objetivo, que é o seguinte, que é aprender o conceito que a gente acabou de conversar aí, e a aplicação da forma da variação de comprimento, que a gente vai ver logo logo. Então vamos lá, né? A relação entre a expansão ou contração do material, causados aí pelo aumento ou redução da temperatura, é normalmente linear, ou seja, quanto maior a temperatura, maior será a sua expansão. Quanto menor será a sua temperatura, maior será a sua contração. Então, segue um padrão, né? Quanto maior um, maior o outro. Se for esse o caso, né, linear, e o material for homogêneo e isotrópico, a gente sempre trata em quase todos os materiais que a gente estuda na engenharia civil, estudos experimentais demonstram que a deformação de um elemento de comprimento L, então eu tenho um elemento qualquer, com um comprimento inicial, L, ele pode ser calculado pela fórmula, que é essa fórmula. Então, eu tenho aqui, ó, meu ΔT é igual a alfa vezes ΔT vezes L. Essa aqui é a minha formulazinha do meu deslocamento causado pela temperatura, né? Então, vamos entender cada parte dessa fórmula, né? Coloquei ela aqui, então vamos lá. O ΔT, ela é a minha variação no comprimento do elemento. Então eu quero saber o quanto ele se variou. Esse T eu coloco ele só para indicar que é por causa da temperatura. Como na matéria passada eu deixava só o delta, ele era causado por uma força, né? Agora por temperatura. Então é só para diferenciar uma fórmula da outra. O alfa é o meu coeficiente linear de expansão térmica. Isso que é uma propriedade do material. Por exemplo, o alumínio já tem um valor tabelado, vários tipos de aço já tem seu valor tabelado, ferro e por aí vai. Todo material, esse valor normalmente é fornecido. Essa variação de temperatura, que é o meu ΔT, ele nada mais é que a temperatura final menos a inicial. Então é uma variaçãozinha normal. Por exemplo, se eu tenho uma temperatura de 10 graus e depois de 1 hora está a 20 graus. Então, eu vou 20 menos 10 me dá uma variação de temperatura de 10 graus. E o meu L é o comprimento inicial do elemento, então antes dessa variação de temperatura. Certinho? Então, muito rápido essa videoaula. Já dá para a gente fixar bem esse conteúdo de tensão térmica. É isso aí. Fiquem atentos aí que as próximas videoaulas serão de exercício. Um abraço a vocês e bom estudo. Então aqui ele foi bem rápido, né, na explicação dele, tá? Para ver que é bem pequeno aí esse item, tá? E aqui a gente tem esse problema, né? Tá certo? De que a gente está usando o YouTube, a gente corre o risco de ter que ver essas propagandas, né, que a gente não quer ver, né? Mas vamos ver aqui um exercício, tá? Olá pessoal, aqui é o professor Maurício novamente. A gente vai começar a gravar aqui alguns exercícios de tensões térmicas, tá? Vale ressaltar aqui que a gente só vai trabalhar com dilatação linear. Então a gente não vai estender, né, para dilatações em área, volume, etc. Apenas dilatação linear, tá? Então vamos aqui ao exercício que a gente adaptou do livro do Philpott. Então vamos aqui. Então, nosso primeiro exercício, né? Eu vou dar uma lida aqui com vocês e na sequência a gente já começa a resolver. Ele fala: um tubo de aço inoxidável tem diâmetro externo 100 milímetros, espessura de parede 8 milímetros. Está engastado nas extremidades A e B conforme mostra a figura, ou seja, está preso aqui no ponto A,
preso no ponto B. O comprimento do tubo é 8 metros, o módulo de elasticidade do material 190 gigapascal, coeficiente de dilatação térmica, no caso linear, é 17,3, 10 a menos 6, né, por grau Celsius, tá? Ou grau Celsius elevado a menos 1. Determine a força aplicada ao tubo e a respectiva tensão normal quando ocorrer uma variação de temperatura de 50 graus. Ou seja, não está falando qual que é a temperatura inicial nem a final, né? O que interessa é esse delta, a variação de temperatura imposta ao tubo. Antes de começar aí, basicamente, resolver o exercício, eu queria mostrar para vocês aqui o que normalmente é uma dúvida comum, né? Então, o exercício, ele fala que a gente tem um tubo. Então, o tubo tem diâmetro externo e diâmetro interno. O diâmetro externo, ele falou já direto que vale 100 milímetros. Mas ele não falou diretamente do diâmetro interno. O que ele falou? Que a espessura de parede vale 8 milímetros. Então, pessoal, você tem espessura desse lado e você tem espessura desse lado aqui, tá? Então, você desconta 8 de um lado, 8 do outro, você está descontando 16 milímetros. E aí você chega no diâmetro interno, 84 milímetros, tá bom? Então, toma muito cuidado na hora de você determinar esse diâmetro interno. Outra coisa, eu vou adiantar, a gente vai precisar o cálculo da área. Então, a área é πd quadrado sobre 4. Então, você calcula o externo, calcula o interno e subtrai. É muito comum, né, a gente ver erros do tipo, o pessoal subtrai primeiro o diâmetro e depois eleva ao quadrado. Não, tá? Você vai elevar ao quadrado primeiro esse diâmetro e depois subtrair. Tá bom? Então, com bastante cuidado aí, dá uma olhada, né, nesses detalhes para não errar em nada, tá bom? Ao calcular essa área, então, diâmetro quadrado menos diâmetro quadrado, a gente vai chegar aqui 2.312,21 milímetros quadrados. Esse dado a gente vai usar, deixa ele guardado, a gente usa daqui a pouco, tá? Então, vamos à resolução do exercício do ponto de vista térmico aí. Então, olha só, então, o que a gente vai discutir aqui? A gente vai discutir o seguinte, se você impõe temperatura nesse tubo, o que ele quer fazer? Ele quer aumentar de tamanho, porque você está acrescentando temperatura. Mas não tem para onde ele aumentar de tamanho, porque ele está preso nessas extremidades. Então, o que acontece? Surgem reações nesse apoio, mostrando que esse tubo, se você aquecer, ele vai sofrer uma força, uma tensão de compressão, tá? Então, é ação e reação. Ele tenta aumentar de tamanho e os apoios seguram essa dilatação, tá? Então, você tem uma reação que gera compressão nesse tubo. E aí, o que você vai fazer? Você vai compor essas duas coisas, né? Ou seja, a sua tentativa de dilatação térmica, né, ΔL devido à temperatura, né, junto, né, com essa tentativa de compressão, tá, ΔL, digamos assim, provocada pela força de reação que está aqui, a soma dessas duas vai ter que dar zero. Por que zero? Porque não tem como o tubo dilatar, tá? Então, eu estou considerando que o ΔL, variação de comprimento do tubo, vai ser o ΔL da temperatura mais o ΔL devido à força igual a zero. Pessoal, vejam, é claro que para você conseguir um valor zero, um dos dois valores aqui vai ter que ser negativo. Tá? Não dá para você somar dois valores positivos e chegar a zero. Então, basicamente, o valor que vai ser negativo é esse, né? Por quê? Porque a força gerada é uma força de compressão, tá bom? Então, basicamente, é só para justificar como é possível essa conta dar zero. Cada parcela desses ΔL a gente calcula da seguinte maneira. Para a temperatura, a gente usa o alfa, né, ΔT e o L. Então, coeficiente de dilatação térmica, ΔT, variação de temperatura, e L, o comprimento do tubo. Tá?
O ΔL, que seria provocado pela força, já é conhecida nossa, né? Ou seja, é o PL sobre AE, ou seja, força, comprimento da barra, dividido pela área de seção transversal, que a gente calculou anteriormente, e o E, módulo de elasticidade. Você soma, né, essas duas parcelas e força esse valor igual a zero para chegar aí no resultado que você está buscando. Então, olha só, alfa delta T vezes L mais PL sobre AE igual a zero. Eu vou substituir aqui os valores, tá? E a gente vai discutir aqui algumas coisas. Então, olha só, o alfa foi dado no exercício 17,310 a menos 6, tá? Por grau Celsius, ou grau Celsius elevado a menos 1. A variação de temperatura, 50 graus. O comprimento do tubo, 8 metros, tá bom? Mais, né, o PL sobre a E. O P é a nossa incógnita, o L é o comprimento do tubo, aqui a área que a gente calculou, e o módulo de elasticidade estava em giga, eu deixei aqui em megapascal, tá bom? Perceba o seguinte, né? Eu sei que a força gerada aqui vai ser de compressão, mas eu não pus nenhum sinal aqui, tá? Eu deixei desse jeito para a gente resolver a continha, e aí na hora que eu isolar o P, você vai ver que vai dar negativo, representando aí então uma força de compressão, tá bom? Então eu vou deixar dessa maneira mesmo. Outro detalhe, viu que eu nem transformei o metros? Né? 8 metros, normalmente eu uso em milímetro, vocês sabem disso, né? Mas por que eu nem me preocupei? Porque uma dessas parcelas você vai ter que jogar para o outro lado da igualdade, né? Então vai ficar um lado igual ao outro, e aí você vai perceber que vai ser possível cancelar nesse caso, né? Já que aqui é zero, vai ser possível cancelar esse comprimento aqui, tá? Então por isso que eu nem perdi tempo fazendo a transformação aí de unidades, tá? Isola o P, resolve essa continha, você vai ter um resultado menos 380.012 newtons, ou seja, 380 kilonewtons em compressão, tá? Pessoal, essa força P é a própria força que age no tubo, né? Então, nesse caso, a própria reação é a força que chega no tubo. E a propósito, né, a gente indicou a reação desse lado e a gente indicou a reação deste outro lado. Se você fizer a soma de forças horizontais, vai dar zero, ou seja, está em equilíbrio, tá? Tá tudo certinho. Se tivesse uma outra força aqui no meio, né? E aí então a gente ia ter uma distribuição aí um pouquinho diferente. Mas como não tem nenhuma força, foi apenas o efeito da temperatura, a gente vê que a reação desse lado vai ser igual à reação desse outro e que por consequência é a própria força que age no tubo, tá? Então, menos 380 kN. O exercício perguntou também qual que era a tensão gerada. Então é tranquilo, é pegar a força e dividir pela área. Eu deixo aqui na próxima tela, ó. Então tá aqui a força, vou dividir pelaquela área que a gente calculou lá no começo do exercício, tá? Força sobre área, essa tensão vai dar 164 megapascal em compressão, tá? Para saber se a tensão é alta ou baixa, a gente precisaria de uma propriedade do material, por exemplo, limite de escoamento, tá? O exercício não forneceu isso, mas para o aço inoxidável esse valor assim é bastante comum, 240, 250 megapascal. Esse valor está abaixo, né, de 250 megapascal, tá bom? Então não teríamos nenhum problema do ponto de vista de escoamento. Tá? Mas é interessante, né? Guardem esse exercício, logo a gente vai colocar alguns exercícios de flambagem. Pode ser que essa tensão seja bem crítica para o caso de flambagem, que é aquela instabilidade lateral, né, onde a peça pode deformar para um lado ou para o outro, de uma maneira aí praticamente instantânea. Bem, então, acabamos de ver aí, né, um exercício, a parte teórica e um exercício sobre, né, tensão térmica, né?
Então espero que vocês assistam o vídeo e tirem bom proveito dele, tá certo? Lembrando que isso é tema para o nosso primeiro teste, tá certo? Então falou, até a próxima aula. Abraço.